Esplendor da fé. Esplendor da fé. Vendo o que Deus vê. Sentindo o que Deus sente. O que Deus vê quando olha para você? Ele vê um jardim. Um jardim. A gente pensa do jardim do Éden, né? Mas Deus, quando olha para você, vê um jardim preparado pelas mãos de Deus. Permita-me ler em Isaías 58, um versículo só, no versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 58 diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressecada pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Você será, você e eu, você e nós seremos um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Um jardim bem aguado, bem cuidado. Eu quero considerar por alguns momentos mato no nosso jardim. Mato. A beleza do jardim é atrapalhada pelo mato. Se só fosse atrapalhado, Mateus 13 fala sobre o semeador. Uma semente que caiu na beira da estrada, outro que caiu nas pedras, outro que caiu entre os espinhos do mato e outro que caiu em terra fértil. Mato. Precisamos tomar cuidado com o mato nas nossas vidas. Precisamos cuidar do mato que tem condições de sufocar o sonho de Deus na tua vida e na minha vida. Matinho. Com um pouquinho de cuidado a gente arranca quando é pequenininho. E gostei quando falou muito bem aguado. Atrás da minha casa tem um pouco de grama, um pouco mais para os fundos, então tem umas pedras que sobrou de um concreto que foi feito lá e sempre está crescendo os matinhos. Depois de uma chuva voa, um matinho desse tamanho, vai tirar elas fácil, um pouquinho grande ainda vai. Em frente da nossa casa, tem uma lavoura, tem uns eucaliptos ali, e lá, quando mudei para lá, tinha matos de todo tamanho. E depois de uma chuva, arranquei matos que não sei como cresciam reto aí, quase 1 metro de alto. E fui plantando grama, moitinha de grama, e fui estendendo, e quase está tudo coberto agora. Mato. Precisamos tomar cuidado com o mato em nossas vidas. Eu moro muito nessa região, lembro quando vim pela primeira vez, estavam desbravando o Mato Grosso, né? O mato ali derrubava a árvore e plantava um pé de milho desse lado e outro desse lado. Depois foi se modernizando as coisas e eu também trabalhei com plantio direto, onde ali terra mecanizada, hoje você fala para a piazada, tive que catar raízes, né? Catar a raiz dentro da lavoura, nem sabe no que é o catar, mas a pauleira que fica depois que a terra fica trabalhada. Mas quando Deus, pelo seu Espírito, nos mostra mato na nossa vida, precisamos levá-lo a sério. Precisamos levar mato a sério dentro do jardim de Deus. É perigoso, ela tem condições de sufocar a planta totalmente. Outro perigo que nós temos, precisamos tomar cuidado no jardim de Deus, é que a terra, quando ela é bem cultivada, bem protegida, ela produz mais mato do que quando não é cuidada. Aquela terra bem fértil, bem trabalhada, então você descuida ela um pouco. Mato na tua vida, você descuida ela um pouco. E ela cresce, parece que 2 ou 3 vezes mais que numa área que nem foi zelada, nem foi cuidada. Sim, meus amados, nós precisamos ter, que temos preparado o nosso coração, depois que Deus tem feito uma obra de graça na nossa vida, temos que tomar cuidado com os perigos que podem destruir a nossa vida, destruir o jardim de Deus. Uma enchente, quando ela passa por cima dos barrancos do rio, aonde que ela vai primeiro? Ela vai no lugar de menos resistências, uma baixada por ali. E quando ela encontra terra fértil, lavrada, trabalhava, leva lá tudo embora e entope tudo lá que vem por frente. Oh, meus amados, nós somos um jardim de Deus e Deus está trabalhando na tua vida, está trabalhando na nossa vida, mas precisamos nos zelar para que ela tenha condições. Muitas vezes até o mato tem flores bonitas, tem matos bonitos. Mas quando Deus coloca o dedo no mato na nossa vida,
precisamos tomar cuidado e arrancar ela rapidamente. Por quê? Porque queremos ser tudo que Deus sonhou. E uma das dificuldades é que quando nós temos frutos já, quando temos uma lavoura, quando tem uma produção em nosso jardim, quando temos uma produção em nossa horta, quando temos uma produção em nossa lavoura, então ali nós começamos a nos encher de bons frutos e a nossa vida está indo bem. Quando temos talentos e dons que estamos cultivando, a gente tem a tendência de ignorar o mato. Começamos a ficar confortáveis. Começamos a sentir que não tem preocupação. Nossos dons, nossos talentos, nossa beleza, nossa habilidade, nosso dinheiro, nossos estudos estão nos tocando muito bem para frente. E começamos a ignorar matinhos, que Mateus 13 diz que tem condições de sufocar a nossa vida, sufocar a nossa produção, sufocar o nosso jardim e deixar ela em um desastre. Eu lembro quando fui presidente de um seminário, estávamos tirando uma foto no segundo pavilhão que estavam fazendo. E estava cheio de gente lá e eu lembro, estava com uma camisa de manga curta. Né? E lembro que estávamos tirando uma foto. E tinha uma moça ao meu lado, uma das alunas lá, e encostei meu cotovelo no cotovelo dela. E eu tenho abraçado muitas pessoas, tem mulher de frente ali, mas nessa me deu prazer. E eu encostando, ninguém notou, até tirando as fotos, não sei se alguma foi lá, mas eu encostando meu cotovelo no cotovelo dela. E Deus falou no meu coração, o que você está fazendo? Assim como está falando o teu coração agora, aqueles matinhos no jardim de Deus, Ele está falando, a natureza está falando, os passarinhos estão falando, as árvores estão falando, as pedras, as chuvas, tudo que vem está falando. Não são eles Deus, mas é Deus falando a ti, através da sua criação, através da voz do Espírito Santo, que falou comigo, tentando me falar para cuidar o mato que estava crescendo na minha vida. E graças a Deus, dou mil graças a Deus, baixei o cotovelo e não deixei esse mato continuar crescendo. Hoje, eu sou um homem feliz porque não tenho a vida atrapalhada. Sei que não tenho filhos que não são gerados dentro da família de Deus por ali. Tenho 3 com minha esposa, somente dormi com ela porque de alguma forma Deus foi misericordioso comigo, que quando me tocou do cotovelo eu ouvi. Mas tenho aconselhado outros que são do clero, que estavam produzindo frutos e ignoraram o matinho da sua vida. Hoje estão com problemas morais, hoje estão com outra mulher, hoje estão com filhos que nem sabem onde estão. Por quê? Não porque Deus não tem um jardim, um plano lindo para a tua vida, é porque nós ignoramos um toque do Espírito Santo, dizendo, esse matinho precisa arrancar ela. E olha, lá no Texas tem muitos matos de espinhos, é muito venenoso, com umas flores tão lindas e tão belas. Esqueci, estava no nome de um, se tocar é venenosa, você nunca toca mais, até cachorro era ali e não mexe mais. Por quê? Porque soltam veneno e fica ardendo incrivelmente a mão, o dedo, o pé, o que é relou. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo está tocando na tua vida. Está falando de um matinho que você está ignorando, está crescendo, em vez de quando você dá uma arrancadinha. Hoje, pelo Espírito Santo, nós precisamos dizer, ó Deus, eu, teu jardim, quero ser tudo que o Senhor sonhou. Me ajuda a arrancar esses matinhos e ajoelhar na presença de Deus e começar a arrancá-los elas, porque senão, mais para frente, nós vamos lamentar. Quem sabe por todo o resto de uma vida, ou por uma eternidade. Antes de vir, estava lembrando de um grande homem. Quem sabe o homem mais forte que já andou nesse planeta. O nome dele era Sansão. Sansão. O homem que uma romance dentro de Juízes, de 13 a 16, você pode ler a história inteira. Ficou brincando, cheio de dom, cheio de graça, cheio de misericórdia de Deus. Ele é grande, um homem lindo, belo, super forte, arrancou as portas até com a batente de uma cidade. Naquela época guardaram, tinha muralha ao redor e grandes portas. E carregou por quilômetros e pôs em cima de um morro. Mas vi ele abaixado, agachado, com os olhos furados, puxando um peso ao redor de milhares de pessoas que tinham conquistado. Por quê? Porque ele brincou com o mato na sua vida. Brincou com o mato na sua vida.
E ali ele está sendo ponto de gozação, cego, acorrentado, andando mais em círculos sem produzir nada. Oh, meus amados, que você que conheça da palavra de Deus e tem ignorado o mato na tua vida. E hoje você está acorrentado, hoje você se sente cego, assim como Sansão, num desespero, reconhecendo que tinha errado, brincado com o mato na sua vida, pediu onde estão as colunas e colocaram ele no meio das colunas. E aí Deus honrou quando ele clamou e empurrou e derrubou aquelas muralhas. Oh, daquele templo todo caíram e matou mais que uma guerra lá do que na sua vida toda. O que eu quero que você veja é que não espere até a última hora. Se é que pela misericórdia de Deus você pode ter um último instante para se arrepender de matinho que você deixou correndo na sua vida. Neste momento você precisa reconhecer, começar a ver como é que você pode dominar todas as circunstâncias, todas as situações que se enfrentam nesta vida. Até a gente não pensa quando temos frutos, né? Quem sabe, eu tinha um problema com peso um tempinho atrás. O chocolate mandava em mim, né? A segunda sobremesa mandava em mim. E nos últimos 2 anos tenho perdido mais de 15 quilos, estava pesando 117, agora estou nos 105 e pretendo chegar até 100. Por quê? Porque Deus quer que eu mande sobre o chocolate, Deus quer que eu mande sobre a comida, Deus quer que eu tenha postura, e que não somente na minha saúde, mas em todas as áreas da minha vida. No que você está deixando a natureza mandar na tua vida hoje? Enquanto nós estamos conversando, o que o Espírito Santo está te mostrando? Que esse está te dando problema. Uns meses atrás, fui visitar um amigo, não sabia que o caso dele era tão sério. Ele falou, esse danado desse, cerveja acabou com meus, não sei se era rins ou alguma coisa. Não sabia que 2 semanas depois ele morreu. Depois fiquei sabendo que ele deixou o matinho crescer, depois começou a puxar conhaque e outras coisas mais fortes e estragou seu corpo. Conheço muitos que estão sofrendo com diabetes porque não tomaram cuidado. Sei que tem coisas heréticas ou que vêm, mas muitas das coisas nós mesmos causamos porque não tomamos cuidado. Meu pai quase morreu em 99, mas aí eles descobriram que ele tinha diabetes e foi sério ali, cortou as Coca-Colas, cortou o doce e está vivendo mais de 10, 11 anos atrás isso aconteceu e pode viver muitos anos ainda porque puxou o matinho da sua vida. Hoje o Espírito Santo está falando no teu coração, mas você precisa agir, você precisa arrancar esses matos e levantar sua mão para Deus e dizer, oh Deus, me socorre. Não tem nada de vergonhoso nisso, porque Deus está prestes para se libertar. Não precisa ser na morte como Sansão, mas você cheio do Espírito Santo de Deus dizer, eu trago jão para essas coisas na minha vida. Não vou tentar, vou dar um jeitinho, mas você dizer, com Deus, eu vou ser aquele jardim que Deus pretendeu para mim. É só você abrir seu coração e deixar a palavra perfeita, a semente perfeita cair naquela terra fértil e não produzir mato, mas produzir amor, paz e alegria, os frutos do Espírito que é revelado em Gálatas 5, oh meus amados, sejamos o jardim que Deus sonhou, vai arrancando esses matos da sua vida e seja o que Ele sonhou hoje, amanhã e sempre para sempre.